Prezadas irmãs, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos da noite, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos abençoe a todos aqui presentes, que ampare os nossos familiares, os nossos lares, especialmente os nossos irmãos que estejam adoentados, hospitalizados, que os amigos da casa de Paulo de Tarso possam nos abençoar e nos amparar, abençoando e amparando essa tarefa bendita que tanto bem tem feito a todos nós ao longo das nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de aqui nos encontrarmos e rogamos a Jesus que continue abençoando a todos dessa instituição e que a sua boa nova de luz e de bênçãos esteja sempre presente em nossas convicções e em nossos estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos doutrinários e evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O item de número 1 do evangelista São Mateus, capítulo 10, versículo 8, o seguinte ensinamento de Jesus: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E em seguida, no item 2, nós temos o seguinte comentário do codificador: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Em conjunto com o ensinamento de Jesus, narrado por Mateus e de Kardec, nós temos a questão 402 do livro O Consolador, em que foi perguntado para Emmanuel o seguinte: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Quando o médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar
pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Meus irmãos, como nós vimos no estudo, nos ensinos de Jesus, de Kardec e de Emmanuel, e relembrando Cristo, nós podemos, relendo a Boa Nova e os fatos ocorridos com Jesus, nós vamos verificar que Jesus deixou para o mundo uma lição, eu poderia dizer assim, sem medo de errar, de forma absolutamente radical, no que diz respeito à mercancia ou ao comércio das coisas do Espírito. Quando Jesus expulsa do templo os vendedores, os vendilhões, ele condena de maneira muito clara para aquele tempo e para toda a posteridade o tráfico das coisas santas. E aí nós nos referimos ao ensinamento e ao exemplo do Cristo de maneira absolutamente ampla. O tráfico das coisas santas, sob qual pretexto esse tráfico puder estar revestido ou colorido. Evidentemente que nós não temos o mais profundo respeito por todos os credos religiosos que têm auxiliado Cristo no seu grande projeto de transformação e de regeneração do nosso planeta na qualidade de seu governador. Mas a doutrina espírita, ao contrário de alguns outros credos religiosos, traz de maneira muito clara essa condição. A condição de sermos verdadeiramente espíritas e verdadeiramente cristãos, que faz com que nós, ao contrário do que observamos ao longo dos séculos que se passaram após o advento do Cristo, ao invés de nos transformarmos em religiosos profissionais, empregando os talentos do conhecimento religioso e de alguma forma vivendo deles, e volto a dizer que não vai nenhuma crítica, porque cada religião tem as suas características próprias, mas na doutrina espírita nós aprendemos que é o contrário. Nós temos que doar o nosso tempo, nós temos que emprestar os recursos que Deus nos emprestou ao longo das nossas vidas, para podermos desenvolver o trabalho do amor ao próximo. Uma casa como essa, em que nós nos encontramos, ela vive da boa vontade, do amor e do carinho de todos que aqui frequentam ao longo de 70 e poucos anos, sem que absolutamente ninguém, em momento algum, tivesse sequer de forma indireta auferido qualquer tipo de recurso para aqui trabalhar. Evidentemente, estamos excetuando aqueles companheiros que desenvolvem profissionalmente, que é um casal maravilhoso que mora aqui conosco, deve estar por aí, o Júlio e sua esposa, desenvolvem profissionalmente, com muito amor, o ofício de zelar pela nossa casa. Mas a nossa obrigação, nosso dever, é de zelar pelas colunas morais e evangélicas que se estabeleceram aqui ao longo dessas décadas.
E uma das formas fundamentais é de nós emprestarmos os recursos que Deus nos concedeu, inclusive na mediunidade, que aqui se desenvolve, e que foi estabelecido um dia em prol dos nossos irmãos, em prol de nós mesmos, com a tarefa e com o objetivo único e exclusivo de auxiliar o mundo espiritual a ajudar aqueles que se encontram presos a processos obsessivos mais ou menos graves. Oportunidade em que a mediunidade, santificada pelo espírito de servir, de maneira totalmente interessada, vem sendo praticada aqui e em todos os centros espíritas em que o Evangelho de Jesus preside as intenções daqueles que ali frequentam. A doutrina espírita nos mostra de forma muito clara, a partir do exemplo do maior médium contemporâneo que já passou pelo nosso planeta, o nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, com 450 obras aproximadamente psicografadas ou recebidas pelo processo da psicofonia ou da intuição ou da inspiração. Ele nos narra em diversos momentos da sua vida, especialmente quando iniciou a sua tarefa, dos apelos feitos através inicialmente de elogios disfarçados, de convites realizados por pessoas ilustres, para que o grande médium ceareiro do Cristo aceitasse a colaborações, aceitasse auxílios, ajuda de custo, para que pudesse se movimentar, para que pudesse até mesmo pregar a doutrina espírita em outros rincões desse país e do mundo. Nós sabemos e temos notícia da vida do Chico em que criaturas agradecidas pelo amor que ele lhes transferiu em nome de Jesus, que transferiram imóveis valiosíssimos, inclusive na capital de São Paulo. E em nenhum desses instantes e em nenhuma dessas oportunidades o Chico titubeou. Os donativos que eventualmente chegavam, sem que ele inclusive soubesse, eram imediatamente retransmitidos aos necessitados ou instituições de auxílio de diversas formas aos irmãos necessitados no mundo. Um pedido mesmo que vinha de sua própria família, quando chegava a lhes faltar o pão para o alimento do corpo, de forma com maior fartura, com maior abundância, quando seu pai lhe implorava aos prantos que ele deveria aproveitar algo dos inúmeros best-sellers que ele publicou no início da sua atividade mediúnica, revertendo ainda que fosse alguns tostões para que eles pudessem se alimentar um pouco melhor, o Chico amorosamente se esquivava das investidas, dos pedidos do seu pai e dizia de maneira muito clara que nada daquilo era dele, nada lhe pertencia, tudo pertencia aos espíritos superiores. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos diversos exemplos. E digo mesmo que, muito embora para nós essas questões de muitos já estão resolvidas, e aí nós não podemos deixar de buscar o exemplo que também para mim é um dos exemplos mais marcantes. Num tempo difícil, num tempo em que se iniciaram as primeiras lides evangélicas, as primeiras lutas doutrinárias, as primeiras lutas cristãs. E lembramos a figura do grande Paulo de Tarso, patrono dessa casa, de maneira clara, de maneira límpida, pregou, inclusive aos cristãos de todos os lugares onde ele passava,
fez isso na própria Jerusalém, ensinando os discípulos de Jesus, no sentido de que eles se tornassem independentes do sinédrio, buscando no trabalho profissional a forma de manterem a si próprios e manterem o próprio trabalho do Cristo. E quando faltassem os gêneros necessários para que o trabalho do Cristo pudesse se desenvolver, que eles se utilizassem das coletas junto a mãos fraternas, que não haveriam de faltar para que as tarefas pudessem ter a sua sequência, mas que jamais eles se tornassem dependentes do ponto de vista material, especialmente daqueles que se movimentavam desde aquele tempo para tentar matar no início os ensinamentos da Boa Nova de Jesus. E o próprio Paulo, ao receber um donativo que lhe fora jogado por um empregado da casa de seu pai, quando o seu pai expulsara de sua própria casa ao saber que ele havia se tornado um homem do caminho, ele, ao invés de deixar que a sua vaidade lhe subisse à cabeça e ao coração e devolvesse, a partir da sua própria vaidade ferida, aquele donativo, aquela esmola que o seu pai lhe mandara entregar, ele se utiliza desse recurso para comprar uma pequena máquina de tear, a fim de que ele não fosse pesado a ninguém ao longo de sua tarefa em sua nova vida. E ensina isso em todos os lugares em que ele frequentava. E foi no trabalho de tear, à beira de um caminho, salvo engano na Antioquia, é que ele conseguiu recuperar na conversa com os transeuntes, com aqueles que passavam ali pelo caminho e que se sentavam com ele ao longo do seu trabalho, é que ele foi recuperando a sua capacidade de ministrar as suas palestras, os seus ensinos e se tornando novamente um pregador, mas só que agora um orador das luzes evangélicas, daquele que haveria de levar os ensinos de Jesus, a boa nova de Jesus, sem nunca ser pesado a quem quer que fosse, em todos os rincões do mundo conhecido. Então, meus irmãos, esses são os exemplos maiores. E se formos buscar no Espiritismo, que nós tanto amamos, nós vamos encontrar a mesma coisa na figura do nosso codificador, Allan Kardec, que sempre entregou à doutrina espírita o tempo que lhe sobrava, e isso indo noite adentro, após, evidentemente, os seus trabalhos de cunho material. Ele era um professor, ele era um contador, e dessa profissão ele viveu enquanto esteve aqui na Terra, sem faltar à doutrina, nos trazendo uma obra ciclópica, que os espíritas só vão compreender possivelmente daqui a algumas centenas de anos, que foi a codificação. Então, meus caríssimos irmãos, nós todos precisamos compreender que estamos aqui para doar alguma coisa. E por incrível que pareça, nós conseguimos entender a partir dos ensinos de Jesus que durante a nossa curta passagem por esse planeta, a única propriedade que realmente levaremos conosco, porque o resto nós deixaremos aqui, será toda aquela gama de bênçãos que nós espalharmos aqui na Terra, na figura do ensino, de um auxílio, da caridade material, de um conselho, do estudo que fazemos,
todos esses valores que de fato passam a pertencer ao nosso patrimônio pessoal. À medida em que nós vamos distribuindo esses valores pela força do nosso exemplo e pela força do nosso auxílio. E tudo isso sem custar um centavo sequer. Tudo isso sem que nós precisemos viver como profissionais religiosos. Porque na vida que Deus nos emprestou para o nosso progresso e para o nosso crescimento, é fundamental que nós passemos por aqui na condição de criaturas que desempenharam as suas tarefas sem nos esquecermos das nossas tarefas pessoais de criaturas humanas, na profissão que te abraçaram, aproveitando inclusive os nossos tratos profissionais para mantermos a nossa fé e praticarmos os ensinos que o Cristo nos legou, nos transformando em criaturas absolutamente comuns do ponto de vista da visão humana, mas cristãos anônimos e diferenciados aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Essa é a grande missão dos espíritas cristãos aqui na Terra. É por isso que essa casa, casas iguais a essa, recebe com tanto carinho todos que para aqui se dirigem. Recebe de portas abertas todos os irmãos e irmãs que buscam o Evangelho de Jesus, narrado pela doutrina espírita, e que, evidentemente, recebem todas essas bênçãos que vertem do plano espiritual, algumas inclusive que nem passam por nós, que por força do merecimento daqueles que aqui vêm, são transmitidas pela misericórdia e pela bondade de Deus. Então nós jamais poderemos sequer imaginar a possibilidade de obtermos algum tipo de benefício, seja ele qual for, de qual espécie seja, no que diz respeito às questões de ordem material. Pelo contrário, nós temos que doar aquilo que nós pudermos, especialmente no ponto de vista daquela verdadeira caridade que nasce de dentro dos nossos corações, como aquele irmão que desejava ardentemente praticar a caridade e que não podia doar uma moeda sequer do seu orçamento, porque aquilo iria faltar para o pão dos seus filhos, conforme nos narra Leão Lúcio no livro Jesus no Lar. Ele então resolve combater o mal. Eu não posso doar nada, eu vou então fazer o que eu posso. E o que eu posso fazer é doar o meu tempo, é doar parte das minhas horas, é doar a minha caridade para com aqueles que muitas vezes eram lembrados de forma descaridosa perto dele, e ele se silenciava, ele não se unia àqueles que estavam a serviço da maledicência, e mais ainda, quando podia, ele descobria alguma qualidade daquela criatura ausente que estava ali, cuja memória, ou cuja vida estava sendo ali mal falada. Ele chegou a um ponto tal de se preocupar com o bem-estar dos seus semelhantes, que até os detritos da rua ele fazia questão de tirar, as pedras, as cascas de banana, para que ninguém passasse por ali e se machucasse. Ele procurava auxiliar silenciosamente aqueles irmãos e irmãs que dele precisavam para a bênção de um conselho, para o acompanhamento em uma casa de saúde, ou para ouvir silenciosamente as lamúrias, as queixas daqueles que necessitavam ser ouvidos. Ele desencarna
com a impressão de que ele não teria praticado a caridade nos moldes que o mundo conhece. E muitas vezes se dá com a mão para receber com a outra. E ele chega no mundo espiritual temeroso pela sua sorte, quando então ele é recebido por uma corte de anjos, dizendo para ele que ele não praticara a beneficência ou a caridade material como o mundo a conhecia, mas ele praticara a verdadeira caridade, que é o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Nós precisamos então, meus irmãos, termos a convicção destas certezas, para que nós possamos inclusive nos colocar dentro dos centros espíritas que nós frequentamos. Temos a convicção de que nós precisamos ter uns pelos outros, não apenas o respeito, não apenas o acatamento, não apenas o desejo de auxiliar, mas nós temos que compreender que estamos dentro de uma casa que precisa ser santificada pelas nossas atitudes, que precisa ser venerada, não porque aqui existam ícones, ou símbolos, ou chefes, ou líderes religiosos, ou mitos, enfim, criaturas que exerçam algum tipo de hierarquia que não seja a hierarquia moral. Nós precisamos compreender que a santificação das casas espíritas parte fundamentalmente da compreensão de que elas se tornarão verdadeiramente as casas santificadas de Jesus no momento em que todos os seus componentes, sem a preocupação, evidentemente, de qualquer tipo de remuneração, isso nem se diga, mas sem a preocupação da evidência de qualquer espécie, que é também extremamente venenosa no convívio dos confrades do movimento espírita espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos que vestir a capa da simplicidade. Nós temos que compreender que muitas vezes, apesar de muitos anos de estudo, muitos anos de frequentação, nós ainda somos detentores de males, alguns ocultos, outros nem tanto, que ainda nos colocam numa situação de extrema necessidade diante de Deus. E que por obra, graça e misericórdia de Deus, nós encontramos um paraíso instalado na terra, como as casas espíritas, fincadas no planeta, nos moldes que Jesus ensinou os seus discípulos para que criassem as casas do caminho, e que Paulo de Tarso disseminou por todos os lugares onde ele foi. Nós precisamos compreender que nós somos os grandes beneficiários de formas e de bênçãos que muitas vezes, na maioria das vezes, nós desconhecemos. E que pensar em algum tipo de retribuição seria uma profunda ingratidão com Jesus e com o nosso Criador. Nós temos que dedicar às casas espíritas que nós frequentamos não apenas o respeito, a veneração, a seriedade do nosso comportamento, porque estamos dentro de um verdadeiro santuário, e digo isso até mesmo na forma de nós nos dirigirmos aqui, a partir das nossas vestimentas, compreendendo que nesta casa trabalham irmãos cuja evolução talvez nós não tenhamos condições de dimensionar. E ainda, aqui nessas paredes espirituais, que a partir da narrativa de diversos médiuns, possui dimensões completamente diferentes do que estamos aqui a assistir na vida física, pois aqui se trata de um pronto-socorro avançado do mundo espiritual, de dimensões enormes.
nós precisamos ter para aqueles irmãos que se encontram aqui temporariamente em tratamento ou em recuperação, e que um dia poderemos ser nós. O maior respeito, o maior carinho, as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações, as mais santas que pudermos reunir dentro de nós, para que possamos aí sim darmos a nossa contribuição verdadeira para a manutenção dessa casa abençoada, e que no meu caso, não canso de dizer, me viu nascer. Daí o respeito, daí o carinho que nós precisamos ter para com as casas espíritas, onde quer que nós estejamos. E é esse, meus irmãos, os objetivos que nós espíritas precisamos buscar, de levar aos nossos irmãos um pouquinho do muito que nós já recebemos, independentemente do tempo que nós estamos a frequentar as instituições que um dia nós abraçamos. Nós, encerrando aqui a minha participação, às vezes encontramos situações muito tristes, seja na literatura espírita, seja na observação de fatos ocorridos aqui ou acolá, de irmãos nossos que pereceram diante do chamamento, não digo nem do dinheiro, que é uma coisa gravíssima, mas irmãos que pereceram pelo chamamento da fama e da notoriedade, e que mesmo sem querer, e que mesmo sem imaginar de maneira absolutamente consciente, se colocaram na situação de mais importantes do que a doutrina espírita. Oradores famosos, intelectuais reconhecidos, tribunos ilustres do trabalho espírita, que se notabilizaram, seja pelos seus próprios esforços, seja pelas experiências acumuladas de muita vida que lhes trouxeram o intelecto ilustrado. Tudo isso, quando incensado pelos elogios indevidos, fazem com que muitas vezes alguns irmãos se percam e se coloquem numa situação de quase que um comércio diferente, um comércio de alguém que se acha mais importante do que a tarefa e que, portanto, faz um imenso favor em contribuir com a doutrina espírita e contribuir com o espiritismo, como se eles fossem absolutamente indispensáveis para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. A implantação do reino de Deus se dará com ou sem a nossa contribuição. Que bom se nós pudermos contribuir com essa implantação. Que bom se nós pudermos colocar o tijolinho nessa obra gigantesca, ciclópica que Jesus está construindo aqui no planeta. Mas façamos isso com humildade, meus irmãos. Façamos isso com a compreensão de que nós somos criaturas profundamente necessitadas ainda dessas bênçãos que vertem do mundo espiritual. E por causa dessas bênçãos, graças a Deus, nós acordamos para as nossas verdadeiras realidades e objetivos. E que isso é uma bênção inestimável. Nós vemos irmãos caírem de maneira grotesca nas tarefas da mediunidade, por exemplo, de cura. Vemos irmãos caírem na vaidade pela decorrente de um brilhantismo que se auto-intitulam, que se auto-imaginam. Vemos irmãos que, sem ter nada disso, ainda carregam o orgulho e o egoísmo de dizerem assim: não, eu sou o diretor aqui dessa casa espírita, aqui eu mando, aqui eu estabeleço, aqui eu digo as ordens.
quando não existe definitivamente nas casas espíritas, como na obra do Cristo, como no exemplo de Jesus, o trabalho que não seja o trabalho de amor e de beneficência para os nossos irmãos, de modo a cultivar esse amor inicialmente dentro dos nossos próprios corações. O nosso irmão André Luiz, numa página chamada Cura Espiritual, nos ensina o seguinte, e com ela eu termino aqui a minha participação. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é o medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque dos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Procuremos, meus irmãos, aqueles que possam nos ajudar assim. Procuremos aqueles que possam contribuir de alguma forma, de maneira absolutamente desvestida de qualquer interesse. Busquemos, nós espíritas, agirmos dessa maneira, porque aí nós estaremos não apenas retribuindo aquilo que nós recebemos como dons divinos, mas estaremos transformando as nossas mãos e as nossas dádivas em dádivas verdadeiramente úteis e abençoadas aos nossos companheiros e companheiras aqui de humanidade. Que Jesus nos abençoe. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando esses dois primeiros itens do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que contém, meus irmãos, uma advertência, uma orientação do Cristo muito simples, muito clara, muito objetiva, muito sucinta. Enquanto em algumas lições Jesus se utiliza das parábolas, da metáfora, da linguagem alegórica, em outros pontos Jesus é claro, curto, objetivo e não deixa a menor dúvida. E esse ponto, esse estudo de hoje é um deles, onde o Cristo vira e nos orienta lá no Evangelho de Mateus o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, nos dando um princípio que deveria nortear a nossa ação nos templos religiosos e sempre que agíssemos em nome dele, no exercício da mediunidade, de um dom de origem divina que qualquer um de nós tivesse, de que jamais fizéssemos o exercício desses dons objeto de ganho financeiro, objeto de projeção pessoal, objeto de alimento da nossa vaidade ou do nosso orgulho. Jesus nesse ponto foi claríssimo, nos dizendo, e aí Emmanuel vem e nos mostra, que a mediunidade de cura, a nossa mediunidade intuitiva que nos permite às vezes falar com clareza ou com didática, ou que a nossa mediunidade, por exemplo, quando os benfeitores se utilizam de nós para um receituário, para assistência a quem está passando por uma enfermidade, isso nunca deve se misturar com algum tipo de vantagem pessoal, com algum tipo de ganho material para o médium, para a pessoa que veio com esse dom. E nós vamos ver, meus irmãos, daqui a pouquinho, numa lição que nós trouxemos, que aqueles que não se atentam para esse alerta e que às vezes sutilmente vão cedendo nesse aspecto, depois caem em problemas dificílimos, arrumam para eles mesmos um problema do qual dificilmente eles vão se desvencilhar.
Porque o alerta de Jesus, nesse ponto aqui, não tem meias palavras. O mestre é muito claro e é muito objetivo. E o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, através, por exemplo, de Emmanuel, vem e nos esclarece ainda mais a respeito desse tema, na pergunta que foi lida do livro Consolador e nas perguntas seguintes. Então nós vamos, meus irmãos, dedicar a primeira parte da nossa participação para ler e comentar algumas perguntas feitas a Emmanuel e as respostas que ele nos trouxe. Vejam só, a pergunta que foi lida no início: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Resposta: quando um médium se resolva transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Então é o seguinte: se você é médium, se você tem um dom que permite o auxílio, o amparo ao semelhante, e você está cogitando de tirar vantagem material disso, Emmanuel já fala o seguinte: é melhor você esquecer, tá? Não vá por esse caminho, não queira ganhar nada com isso não, que você não imagina o que te espera. E ele segue dizendo o seguinte: a remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Então o médium que vai por esse caminho, lá na frente vai colher muitos espinhos, vai colher muitas dificuldades, muitas dores. A mediunidade não é ofício do mundo. Então mediunidade não é ser médico, não é ser advogado, não é ser professor, não é ser engenheiro, não é ser auxiliar de serviços, não é ocupação com a qual se ganha o sustento do corpo. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se mistura. A mediunidade não é ofício do mundo. E os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem, conhecem mais que os seus irmãos de carne as necessidades dos seus intermediários. Vejam que interessante essa última parte da resposta de Emmanuel. Ele diz para a gente o seguinte: olha, o médium deve se dedicar à sua profissão, ao seu ganha-pão, e se lembrar do seguinte: o que é que nós estudamos, meus irmãos, alguns dias atrás aqui na casa? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Olhem os pássaros do céu. Eles não plantam, não colhem, e Deus não lhes deixa faltar o alimento. Olhem os lírios do campo. Eles não tecem, nem fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, naquele ensino que a gente viu algumas semanas atrás, nós aprendemos que Deus sabe as necessidades que nós temos. E os bons espíritos, na qualidade de intermediários e de representantes da bondade e da misericórdia divina junto a nós, conhecem as necessidades que nós temos. E, portanto, um médium deve se asserenar, dedicar-se em sua profissão, porque mesmo que ele enfrente dificuldades de ordem material, ele tenha certeza, aquilo ali tem alguma função educativa para ele. E ele não deve, em qualquer circunstância, misturar as bolas, misturar as coisas, né? Continuo. Emmanuel volta a falar assim conosco. Foi perguntado para ele: é razoável que os médiuns cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores do plano invisível? Ou seja, considerando que o médium está em contato com alguns benfeitores, eles poderiam perguntar para o benfeitor, por exemplo, um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, né? Que os números que vão sair na Mega Sena, né? Ou uma forma de achar um tesouro oculto, etc. Resposta: não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto aos espíritos amigos. Ou seja,
Não questionem eles a esse respeito. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. Eles não podem, meus irmãos, nos ausentarem das lutas cotidianas, porque do contrário, o que eles vão fazer conosco? Vão inviabilizar ou vão paralisar o nosso progresso. Porque justamente diante dos desafios, dos problemas, das dificuldades, que a gente tem se desenvolvido. Quando surgem, por exemplo, situações de dificuldade material, o que acontece conosco? Opa, ou eu preciso trabalhar um pouco mais, tentar uma profissão que me remunere melhor, e aí eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou me empregar mais a minha inteligência naquele ramo que eu atuo, ou eu vou rever as minhas necessidades. E às vezes isso é uma grande escola. Algo que eu julgo como necessário, às vezes não é. E eu posso viver sem aquilo, viver de maneira mais simples. O próprio Chico, certa vez, disse o seguinte: graças a Deus, aprendi a viver com o necessário. Então é uma escola para todos nós, né? Então, se eles nos isentam dessas dificuldades, como que nós vamos chegar a essas conclusões? Como que nós vamos nos aprimorar nesse sentido? Nós vamos ficar impedidos de avançar nesses aspectos. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha, ou seja, está a caminho para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais pesados. Então vejam que os alertas são muito severos dos benfeitores espirituais. Não misture interesse material com mediunidade. Não queira ganhar nada com isso. Inclusive, meus irmãos, é algo que nos chama atenção. Se algum dia a gente se mudar de cidade, né, vai viver numa cidade do interior, muda de estado, se a gente vê em qualquer lugar mediunidade misturada com ganho material, opa, isso aqui não é espiritismo. Pode ser qualquer outra coisa, mas doutrina espírita, cristianismo redivivo, não é. E isso não se negocia. Nesse aspecto, não há que transigir em nada, nem um pouco que seja, né? Vejam, meus irmãos, que certa feita, ilustrando aqui o nosso comentário, em um dos primeiros contatos de Kardec, do codificador, com um dos benfeitores que iriam lhe ajudar em sua tarefa, ele perguntou, preocupado com os problemas que ele vivia, com as dificuldades que ele atravessava, ele disse o seguinte para o benfeitor: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e me protegerá. Poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? O próprio Kardec perguntou a um espírito que se auto-intitulou a Verdade e que fez os primeiros contatos com o codificador. E a resposta veio: neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Vejam que interessante. Agora, isso não significa que eles iriam providenciar um prêmio de loteria para Kardec e deixar ele sem trabalhar, mas iriam talvez encaminhar alunos para as aulas particulares que sua esposa dava, né? Formas dele conseguir vender seus livros didáticos, que ele era autor de vários livros didáticos que foram parte da base do sistema educacional francês no século XIX, ele enquanto educador. Clientes para contabilidade, porque ele atuava também como contador, fazia contabilidade de 3 empresas, esse livro biográfico dele comenta isso. Então, meus irmãos, os benfeitores vão nos ajudar dentro do nosso ganha-pão material e considerando aquilo que a gente necessita. Não é nos ajudar nos dando uma vida fácil e tranquila, porque aí iriam nos isentar de muito aprendizado que a gente precisaria passar através das lutas e desafios do ganha-pão material que todos nós enfrentamos. Pois bem, e quando algum de nós
não escuta ou não leva a efeito esses alertas tão claros que a espiritualidade maior nos concede. Muitas dores, meus irmãos, esperam esses irmãos que, de maneira inadvertida, que transigem com esse princípio. E nós trouxemos aqui a história de um médium, que está presente no livro Novas Mensagens, ditado por Humberto de Campos. Foi um dos primeiros livros que o Chico psicografou, quando Humberto de Campos ainda se identificava pelo seu nome, enquanto encarnado em sua última existência. Não havia ainda adotado o pseudônimo de Irmão X. E ele vai contar para a gente a história de um médium de nome Azarias Pacheco. E nós vamos ver aqui quantos dissabores ele acabou colhendo, fruto da sua imprevidência, da sua falta de cuidado. As observações interessantes sobre a doutrina dos espíritos sucediam-se umas às outras. Quando um amigo nosso, velho conhecedor do espiritismo no Rio de Janeiro, acentuou gravemente: em espiritismo, uma das questões mais sérias é o problema do médium. Em que aspecto? Perguntou um dos presentes. Quanto ao da necessidade de sua própria edificação para vencer o meio. Para esclarecer minha observação, continuou ele, vou lhes contar a história de um companheiro dedicado que desencarnou há poucos anos sob os efeitos de uma obsessão terrível e dolorosa. Todo o grupo, então, passou a prestar atenção nele, que nos contou o seguinte: Azarias Pacheco era um operário tranquilo e humilde do meu bairro, quando as forças do alto chamaram seu coração ao sacerdócio, ao trabalho mediúnico. Moço e inteligente, trabalhava na administração de uma oficina de concertos, ganhando honradamente a remuneração mensal de 400 mil réis. Então vejam, meus irmãos, era um rapaz, já tinha sua família, um homem adulto jovem, trabalhava na administração de uma oficina e ali tinha o seu salário regular, com o qual ele mantinha-se e mantinha ali a esposa e os filhos. Em vista do seu espírito de compreensão da vida, o espiritismo e a mediunidade lhe abriram um novo campo de estudos, a cujas atividades se entregou sob uma fascinação crescente e singular. Então, a mediunidade despertou, ele dedicou-se ali com muito entusiasmo aos trabalhos que ele tinha na fraternidade. Azarias dedicou-se amorosamente à sua tarefa e, nas horas de folga, atendia aos seus deveres mediúnicos com irrepreensível dedicação. Elevados mentores do alto forneciam lições proveitosas por meio de suas mãos. Médicos desencarnados atendiam por ele a volumoso receituário, e não tardou que o seu nome fosse objeto de geral admiração. Então, o que acontecia com ele? Ele trabalhava, chegava durante a semana, em alguns dias à noite, na qualidade de médium, tanto através de seus passes ele curava e aliviava muitas pessoas, como também trazia algumas receitas mediúnicas, possivelmente de remédios homeopáticos, que davam muito alívio às pessoas. E em pouco tempo ele ficou famoso, ficou conhecido. Algumas notas da imprensa destacaram ainda mais os seus valores, os seus feitos. E em pouco tempo, sua residência humilde encheu-se de caçadores de anotações e de mensagens. Muitos deles diziam-se espíritas, outros eram crentes de meia convicção ou curiosos do campo doutrinário. Então vejam só, começou o problema aqui. Ao invés de procurarem por ele nos dias e nas horas que ele estava na casa, na fraternidade, começaram a procurá-lo até mesmo em sua casa. Olha, ele mora em tal lugar, vamos lá, Ele atende a gente, eu estou precisando, eu estou aqui muito enfermo, a dor de cabeça está demais, vou lá tomar um passo com ele. Começaram a procurar ele na própria casa dele. O rapaz,
que guardava sob sua responsabilidade pessoal muitas obrigações de família, começou a sacrificar primeiramente os seus deveres de ordem sentimental, subtraindo a esposa e aos filhinhos as horas que habitualmente lhes consagrava na intimidade doméstica. Então já começou o problema aqui, meus amigos. Por quê? Porque todos nós, espíritas cristãos, temos deveres de profissão e de família que os benfeitores espirituais nos pedem o seguinte: cuidem deles com muito carinho. Nós não queremos que vocês sacrifiquem o convívio familiar, tampouco as suas horas de trabalho com o qual você ganha o pão com o suor do seu rosto. E ele então começou a sacrificar o quê? O convívio familiar. Vejam, por exemplo, meus irmãos, no livro Consolador, na pergunta que vinha logo depois das que nós lemos, o que Emmanuel fala nesse sentido? Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho e no ambiente sagrado da família em favor da propagação doutrinária? Resposta: o médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. Ou seja, eles não nos pedem o sacrifício desses campos tão importantes e necessários da nossa existência física. E continua a história aqui dele no seguinte ponto: quase sempre cercado de companheiros, restavam-lhe agora as horas dedicadas à conquista do pão cotidiano, com vistas aos que o seguiam carinhosamente pelos caminhos da vida. Então as pessoas procuravam tanto ele que agora sobrava a hora dele ir para o trabalho, somente. Havia muito tempo que perdurava semelhante situação, em face de sua preciosa resistência no cumprimento de seus deveres. Dentro de sua educação mediúnica relativa, Azarias encontrava facilidade para identificar a palavra de seu sábio e incansável guia, sempre a lhe advertir quanto à necessidade de oração e de vigilância. Então o benfeitor falava: Azarias, cuidado, olhe sua família, olhe o seu trabalho. Vocês observem, meus irmãos, que o Chico, com toda a tarefa grandiosa que teve, sempre foi preocupado com as horas que ele tinha que dedicar ao trabalho. As pessoas às vezes o procuravam indo para o trabalho. Teve uma vez que ele estava atrasado, correndo para chegar a tempo no serviço, uma senhora o parou e pediu ajuda. E ele, tão preocupado que era, aí adiante falou: minha senhora, depois eu volto e te ajudo. Só que aí Emmanuel falou, aquele dia era uma circunstância especial, falou com ele: Chico, volta e ajuda ela, é rapidinho. Ele ajudou, voltou, ajudou, e aquilo ali foi uma bênção para ele. Mas ele zelava com muito cuidado do trabalho que lhe garantia o pão de cada dia. Acontece, porém, que cada triunfo multiplicava suas preocupações e os seus trabalhos. Os seus admiradores não queriam saber das circunstâncias especiais de sua vida. Então as pessoas que procuravam ele, ninguém estava preocupado nas horas que ele precisava trabalhar, no tempo que ele precisava dedicar para a esposa e para os filhos. Grande parte exigia suas vigílias pela noite adentro, em longas narrativas dispensáveis. Às vezes ficavam conversando com ele, tomando o tempo dele desnecessariamente. Outros falavam dos seus direitos às atenções do médium. Os grupos doutrinários disputavam. Então cada dia chegava um convite: Azarias, vem tal dia aqui em Uberaba, vem tal dia aqui em Itajubá, vem tal dia aqui no Centro Espírita, no bairro Floresta, no bairro da Pampulha, etc. Cada dia um chamava ele, para que ele fosse lá contribuir. Ele então verificou que a sua existência tomava um rumo diverso, mas os testemunhos de tanto carinho lhe eram muito agradáveis ao coração. Então as pessoas agradeciam, lhe afagavam, e aquilo ali anestesiava, de certa forma, a sua consciência. Os centros importantes reclamavam sua presença, e de vez em quando surgiam convites para que viajasse pelos trens de ferro para uma cidade ou outra do interior. O pobre médium, contudo, dentro de sua capacidade de resistência, respondia:
porque muitos chegavam a propor para ele o seguinte: por que você não larga seu serviço e a gente faz aqui uma vaquinha para custear a sua despesa mensal, as despesas que você tem? Ele respondia: ora, meus amigos, está tudo bem, cada qual tem na vida o que merece de Deus, e além de tudo, precisamos considerar que o Espiritismo tem de ser propagado, antes de tudo, pelos espíritos e não pelos homens. Azarias, contudo, se era médium, não deixava de ser humano. Requisitado pelas exigências dos companheiros, já nem pensava mais em sua família e começou a marcar em sua ficha de trabalho faltas numerosas. Então começou agora a faltar o trabalho, né? Por todos esses compromissos, por todas essas tarefas, de vez em quando faltava o serviço. Certo dia, foi chamado ao gabinete de seu chefe, que o despediu nesses termos: meu caro, infelizmente não me é possível conservá-lo aqui por mais tempo. Suas faltas no trabalho atingiram o máximo e a administração resolveu cortá-lo do quadro de nossos companheiros. Ele recebeu a notícia com certo desapontamento, mas lembrou-se das muitas promessas de seus amigos. Naquele mesmo dia, tentou um novo emprego, mas em todos os lugares que ia, encontrava dificuldades e algum de seus admiradores que lhe falava: ora, Azarias, tranquilize-se. Lembre-se que a sua mediunidade é um patrimônio da doutrina. Sossegue, homem de Deus. Volte para a fraternidade e nós vamos te ajudar durante essa transição. E aí, resumindo aqui um pouco, meus irmãos, conta irmão X que eles fizeram lá uma vaquinha entre os frequentadores, né? É como se a gente aqui chamasse: ô vem cá, São Paulo, e fosse chamando todos para que fizesse uma vaquinha e custeasse a despesa mensal dele. Só que aconteceu o seguinte: passaram-se 6 meses e todos aqueles que combinaram a vaquinha mensal, aos poucos foram sair e ninguém ficou. Imaginem só, né? É como se cada um combinasse ali de dar 100 ou 200 reais para manter ele. Daí a pouco: rapaz, meu menino adoeceu, não posso mais te ajudar, Azarias. Daí a pouco o outro aqui: eu bati meu carro, a despesa da oficina está grande, também não posso te ajudar. E todo mundo foi esquivando e deixaram ele sozinho. Desorientado e desvalido, Azarias então recebeu os primeiros 10.000 réis que uma senhora lhe ofereceu após uma receita mediúnica. No seu coração soou um toque de alarme, mas o seu organismo estava enfraquecido. A esposa e os filhos estavam cheios de necessidades. Agora era tarde para procurar novamente um emprego. Sua casa estava sempre cheia de muita gente e ele continuou recebendo. E aí começa a descer ladeira abaixo. Vejam só: os mais sérios distúrbios psíquicos o assaltaram. Muitos desequilíbrios íntimos lhe inquietavam o coração, mas o médium sentia-se obrigado a aceitar as circunstâncias de quantos o procuravam de maneira leviana. Espíritos enganadores aproveitaram-se de suas vacilações e encheram-lhe o campo mediúnico de aberrações e descontroles. Então, quando ele foi para esse campo, o que os benfeitores espirituais fizeram, meus irmãos? Saíram, se afastaram naturalmente. E quem se aproximou dele? Espíritos enganadores e mistificadores. E aí, irmãos muito infelizes que se aproximaram de sua mediunidade. Se suas ações eram remuneradas e se delas dependia o seu sustento e de sua família, ele então se sentia na obrigação de prometer alguma coisa às pessoas que o procuravam, quando os espíritos não o fizessem. Procurado para a felicidade no dinheiro, para o êxito nos negócios, ou para os problemas do afeto, do amor não correspondido, o médium prometia sempre as melhores realizações em troca dos míseros 1.000 réis da consulta. Entregue a esse gênero de especulações, não mais pôde receber o pensamento dos seus benfeitores espirituais mais dedicados. Eles se afastaram completamente dele.
experimentando toda sorte de sofrimentos e de humilhações, se chegava a se queixar, havia sempre um cliente que lhe observava. Então, com todos os desequilíbrios que isso trouxe, de vez em quando ele falava assim: nossa, hoje eu estou com dor de cabeça, não estou sentindo bem. E as pessoas falavam com ele: que é isso, senhor Azarias? O senhor não é médium? O médium não sofre essas coisas. Se ele falava que estava cansado, vinha algum e lhe respondia, ansioso pela satisfação de seus caprichos: e sua missão, senhor Azarias? Não se esqueça da caridade. Que é isso, amigo? Cansado? Está cheio de gente aqui para você atender e ajudar. E o médium, na sua profunda fadiga espiritual, concentrava-se em vão, experimentando uma sensação de angustioso abandono por parte de seus benfeitores dos planos elevados. Os mesmos amigos da véspera agora cochichavam após as despedidas. Então aqueles que elogiavam, que exageraram ali das exigências em torno dele, agora já cochichavam o seguinte: vocês observaram que Azarias perdeu a mediunidade? Ah, mas isso aí eu já sabia, né? Isso aí, quem que não esperava isso? Desde que ele abandonou o trabalho para viver à custa do espiritismo, não podíamos esperar outra coisa. Além disso, falava outro, todos os vizinhos falaram da indiferença dele com a família, mas de minha parte sempre vi no Azarias um grande obsidiado. Vejam só, meus irmãos, quanta falta de caridade. O pobre do Azarias perdeu-se, falava outro, e o médium nessas condições é um fracasso para a doutrina. É por isso que o espiritismo é tão incompreendido, falava outro. E cada um foi esquecendo o médium, com a sua definição e com sua falta de caridade. A própria família o abandonou à sua sorte, tão logo pararam as remunerações. Escarnecido em seus afetos, Azarias tornou-se um revoltado. Essa circunstância foi a última porta para o livre acesso das entidades perversas que tomaram conta de sua vida. O pobre náufrago da mediunidade perambulou na notícia, na crônica dos noticiários, cheio de observações ingratas e de escandalosos apontamentos, até que um leito de hospital lhe concedeu a bênção da morte. O narrador, então, emocionado, concluiu. Quer dizer, uma pessoa presente perguntou para ele o seguinte: quer dizer então, meu amigo, que a perseguição da polícia ou do padre não são os maiores inimigos da mediunidade? E ele então respondeu: de modo algum. Replicou ele: o padre e a polícia podem até ser portadores de grande bem. E fixando em nós outros o seu olhar calmo e tranquilo, concluiu a história falando gravemente: o maior inimigo dos médiuns está dentro de nossos próprios muros. É por isso, meus irmãos, que a gente sempre adverte nessa casa de que a gente tenha muita caridade uns com os outros, fugindo ao elogio, fugindo a qualquer tipo de veneração, porque nós somos irmãos. Nós precisamos muito da doutrina, todos nós, e todos nós que aqui frequentamos, com qualquer tarefa, com qualquer responsabilidade que a gente tenha nessa casa, temos também os compromissos familiares, os compromissos da profissão, as angústias e preocupações, as limitações que a gente traz do nosso passado eterno, das outras encarnações. Então é o seguinte: a partir dessa compreensão, que a gente sempre seja muito fraternos com os outros, porque aí nós vamos nos ajudando a seguir o bom caminho, para que a gente não se perca e não faça com que um irmão, às vezes valoroso nosso, se perca, como aconteceu aqui no caso do médium Azarias Pacheco. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Senhor Jesus, agradecemos pelas páginas, pelo ensinamento da noite e rogamos para que possamos compreendê-los e praticá-los.
Pedimos amparo e proteção para todos nós, para os nossos familiares, para todos aqueles que aqui estão presentes e os que também não puderam estar presentes, que eles também possam ser abençoados e pacificados em seus lares. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque o vosso reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrão da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando